Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês, dentro do meu sistema de treinamento, como eu utilizo os arreios. Esses arreios eu vou dividir por fases. A fase inicial da doma eu vou mostrar como é que eu inicio, como é que eu flexiono, como é que eu charreteio e quais arreios eu utilizo nessa fase. Depois eu vou mostrar na hora que eu for iniciar na boca, dos flexionamentos de boca, quais são os bridões. Depois eu vou entrar nos arreios de correção, quais são os arreios que eu gosto de utilizar no meu sistema de treinamento para arreio de correção. Quanto tempo usar, para que usar, em que fase, em que animal você pode utilizar. Depois a gente vai mostrar para vocês como é que eu gosto de utilizar os freios, o início de cada freio, o início do bocado, cada articulação, de que jeito eu utilizo elas dentro da vaquejada. No momento de hoje, como treinadores, nós precisamos mostrar para todas as pessoas que o nosso treinamento é eficiente, é coerente, é baseado na doma racional, um treinamento de rédea específico para o nosso esporte. Para isso, nós precisamos nos inteirar muito bem de cada equipamento que deve ser utilizado, para que você não utilize um equipamento da forma errada. Falar de equipamento é uma coisa um pouco complexa, porque em várias modalidades, em vários esportes, existem vários utensílios que servem para muitas coisas. No meu sistema de treinamento, eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo para cada coisa. Iniciando do focinho, do meu flexionamento do focinho, como vocês já viram no DVD de doma racional, e o equipamento que eu utilizo para essa fase. Nós sabemos que existem várias embocaduras, vários arreios que servem para inúmeras coisas. Tá? Aqui eu vou mostrar o que eu utilizo no meu sistema de treinamento dentro da vaquejada. Na fase de flexionamento, eu utilizo primeiramente a mão. Após a mão é que eu vou começar no side pull. Aqui estão todos os equipamentos que eu utilizo na fase do flexionamento. Depois que eu flexiono com a mão, eu entro no side pull. Tem o side pull de 2 cordas, side pull de 1 corda, side pull de 2 cordas finas. Martingale, que eu utilizo desde o início. Rédea aberta pode ser de couro ou de corda. Luvas. Charreteador. As luvas são para proteger a sua mão na hora que você estiver charreteando. O side pull eu utilizo de 40 a 60 dias. E só saio dessa fase do focinho para ir para a boca quando o meu cavalo está muito bem flexionado do lado direito, lado esquerdo e posteriormente a nuca. Depois disso eu vou para a boca, mas passo esse tempo no side pull para dar experiência para o meu cavalo. Fazer com que ele saia muito mais rápido lateralmente, utilizando o side pull dessa melhor forma, com o martingale, fazendo com que ele saia da pressão da rédea para um lado e para o outro. O side pull é um arreio utilizado para trabalhar o cavalo lateralmente. Você utiliza as rédeas, pode ser de couro ou de corda, utilizando essas duas argolas lateralmente. O side pull ele é fabricado com uma corda de laçar americana, na qual faz com que o arreio sempre fique armado, ele nunca feche e nunca faça com que o cavalo trave em algum momento do flexionamento. Eu gosto sempre de usar o side pull de 2 cordas porque ele se torna mais manso, porque ele tem uma área maior de ação. Mesmo assim, eu gosto de encapar ele, principalmente nas primeiras vezes que eu for utilizando o meu cavalo. No início, eu utilizo o side pull de 2 cordas. Depois, se eu precisar de uma correção, se eu precisar amolecer mais o focinho desse cavalo, deixar ele um pouco mais sensível, eu utilizo de 1 corda grossa. Tá? Se mesmo assim esse cavalo não chegou no ponto que eu queria, não desarmei ele no ponto que eu queria, não amoleci, não deixei ele mais flexionado no focinho do jeito que eu queria, eu utilizo o de 2 cordas finas. Esses dois são mais para a correção. Se você precisa deles dois, não passe de 1 semana, sempre utilize 3 ou 4 dias. Como eu falei, o side pull encapado, eu indico você regular ele mais ou menos de 4 a 5 dedos de altura depois da narina. Regulado, pronto, com a rédea aberta, para você começar seu flexionamento. No DVD de doma racional, eu mostro todo o início do meu flexionamento, como eu começo com a mão e depois utilizando as rédeas, utilizando o side pull.
Agora eu vou mostrar para vocês o martingale. O martingale é uma peça muito importante. Ele pode lhe ajudar muito se você souber usá-lo. Se você não souber usá-lo, se você passar do ponto do martingale, ele pode lhe atrapalhar também. Eu vou mostrar para vocês como eu gosto de utilizar o martingale. Essa cordinha fica no pescoço do cavalo, segurando o martingale para não cair. Essa outra corda passa na frente dos anteriores dele, por dentro dos anteriores, amarrado de embaixo da cilha. E aqui eu regulo a altura da cabeça que eu quero do meu cavalo. Geralmente eu gosto de colocar essas duas argolas por onde as rédeas passam, mais ou menos encostando na ganacha do cavalo. E aí sim você tem um movimento natural do cavalo, você tem um equipamento que ajuda esse movimento natural, e se você, por alguma eventualidade, precisar de uma correção, só precisa acionar o martingale levantando um pouco mais a mão. O martingale eu gosto de utilizar a partir da primeira vez que eu for montar num potro, eu já coloco o martingale com a rédea aberta, pode ser de corda ou de couro, tá? Todos os arreios, sejam de focinho ou de boca, eu sempre utilizo o martingale. Quando eu saio do martingale, o meu potro já está mais ou menos com 90 a 120 dias de montaria. A partir do momento que o meu potro já foi charreteado, já está flexionado, e eu já começo a montar ele, eu já inicio com o martingale. O martingale é uma ajuda que eu tenho para manter a cabeça do meu cavalo na melhor posição. Essa regulagem é quem determina se a utilização desse martingale vai ser correta ou não. O martingale é uma peça que tem uma corda que segura no pescoço do cavalo para ele não descer. A regulagem pode ser feita nessa parte do martingale ou também no ajuste embaixo, pegando na cilha. Eu indico você regular o martingale mais ou menos 5 dedos da altura da ganacha. Para isso você pode regular ele aqui e lá embaixo também. Prende lá embaixo, deixa firme e aqui você pode regular a altura do seu martingale. Nessa posição vai ficar fácil para você corrigir seu cavalo a qualquer momento. O martingale é um equipamento muito importante, que você pode utilizar ele principalmente na hora que você precisa corrigir seu cavalo. Geralmente nesse momento montado, onde você precisa colocar seu cavalo numa posição melhor, só basta apenas você acionar o martingale, levantando um pouco sua mão. O martingale aciona uma pressão um pouco maior na rédea, fazendo com que seu cavalo se coloque numa melhor posição. Se você não precisar corrigir seu cavalo, com essa regulagem, nessa altura de 5 dedos antes da ganacha, você deixa seu cavalo livre para trabalhar. Se você precisar corrigir em algum momento, só basta trabalhar um pouco sua mão, trazendo ele para a posição que você gostaria. Aqui nós temos 2 tipos de rédea aberta, a de couro e a de corda. Você pode utilizar qualquer uma das duas. Eu gosto no início de utilizar a rédea de corda, porque no início da doma o animal está começando o flexionamento, se você precisar amarrar, a rédea de corda é mais fácil. Eu boto também um mosquetão nela. A rédea de couro é uma rédea que eu gosto de utilizar a partir dos 60, 90 dias depois que o potro já está montado. Com a rédea aberta, você pode trabalhar suas mãos dessa forma, que vai lhe ajudar um pouco a você deslizar ela dentro das suas mãos. Eu coloco minhas 2 mãos mais ou menos separadas, 2 palmos, nessa posição. E aí, se você precisa encurtar a rédea para alguma manobra, você deixa ela deslizar dentro das suas mãos. Então, fecha as mãos e desce na rédea. Fecha as mãos e desce a rédea. Se você precisa folgar, então agora você abre as mãos e corre na rédea. Abre as mãos e corre na rédea. Abre a mão e corre na rédea. Abre a mão e corre na rédea. Aqui eu tenho o meu charreteador, que eu utilizo mais ou menos de 20 a 40 dias dentro do redondel. Cada vez que eu quiser levantar meu cavalo, eu utilizo essas argolas de cima. Quando eu quiser baixar meu cavalo, eu utilizo as argolas de baixo. Esse charreteador é muito importante.
ele faz com que seu cavalo fique confortável e aprenda a trabalhar todos os movimentos que você vai pedir na hora que você montar. Eu gosto de utilizar essas luvas de couro para proteger minha mão e eu não perder nenhuma posição na hora que eu estiver charreteando. Utilizando também rédeas longas de corda. Essa é a posição correta que eu indico você colocar o charreteador. Se você pretende abaixar um pouco a linha do pescoço e flexionar a nuca, trabalhe nas argolas de baixo. Se você quiser levantar, trabalhe nas argolas de cima. Após o charreteador colocado da forma correta, você pode começar o seu charreteamento. No DVD de Doma Racional, nós mostramos todas as formas de você charretear melhor o seu potro. Depois de flexionar o meu cavalo com o side pull entre 60 a 90 dias, eu começo a utilizar o bridão. Esse é o fechador de boca que eu utilizo. Sempre que eu vou começar a utilizar qualquer arreio de boca, eu utilizo o fechador de boca. Esse é o meu primeiro arreio de boca, o bridão agulha. Ele é muito importante para mim porque me ajuda muito nesses primeiros flexionamentos. As agulhas ficam do lado de fora da boca, mantendo a embocadura no local correto dentro da boca do meu cavalo, tá? Me permitindo assim flexionar, amarrar e puxar com um pouco mais de ação lateral, fazendo com que esse meu cavalo agora venha flexionar para um lado e para o outro e de frente, utilizando a boca. Após o bridão de agulha, eu utilizo um bridão de argola liso, mais ou menos nessa espessura, facilitando assim com que eu desarne meu potro no início das minhas manobras. Após o bridão de argola, eu utilizo o bridão em D, que me ajuda muito, principalmente na hora que eu vou colocar a nuca do potro, tanto ao passo como nas primeiras paradas. Eu indico na colocação do bridão liso, a partir do bridão de agulha, qualquer arreio de boca, você ajustar o bridão dessa forma, formando apenas a primeira ruga e não formando duas ou mais rugas. Dessa forma, formando apenas uma ruga, fica muito mais confortável na boca do cavalo. Quando você começa a trabalhar o focinho do seu potro, depois de 60, 90 dias, você vai encontrar alguma resistência dele. A mesma coisa você vai encontrar quando você começar a trabalhar na boca. Depois de 30, 40 dias utilizando bridão agulha, bridão de argola liso e bridão em D, você vai sentir que o potro começa a pesar um pouco. E está na hora de você entrar nos arreios de correção. Agora eu vou mostrar para vocês qual é o meu primeiro arreio de correção. Esse é o meu primeiro arreio de correção, um bridão torcido de argola.
Eu utilizo ele na hora que o potro começa a ficar um pouco mais pesado de frente. Esse é um bridão em D, torcido fino. Eu só vou utilizá-lo num caso muito extremo, onde o bridão torcido não consiga corrigir o meu potro. Esse é um bridão de correção com quinas na base da embocadura. Eu gosto de utilizar eles quando eu preciso apresentar um potro e corrigir ao mesmo tempo. Esse é um bridão de argolas pesadas. Geralmente eu utilizo ele nos potros que começam a balançar a cabeça nas primeiras paradas. Esse é um bridão que eu também utilizo em alguns animais que balançam a cabeça. Por ele ter esse salivador, eles facilitam que o cavalo receba a pressão sem se incomodar com o fechamento do bridão no céu da boca. No meu sistema de treinamento, eu só utilizo os arreios de correção no máximo 5 dias. Por quê? Se eu passar mais de 5 dias, o meu cavalo começa a apresentar resistências para os arreios de correção e eu não quero isso. Após meu potro estar flexionado e ter passado pela fase de correção, eu começo a entrar na fase de freios. Esse é um freio bridão, é o primeiro freio que eu utilizo nos meus potros, imitando a embocadura de um bridão, mas com a perna de freio. E assim, por ele ter essa embocadura de bridão, eu ainda posso utilizar com martingale. Esse é um freio que pode ser chamado de Billy Allen ou um freio semi-articulado. Eu gosto de utilizar ele depois do freio bridão porque ele tem uma articulação, mas ela não é completa. Isso faz com que meu cavalo já comece a identificar que vai vir alguma coisa mais fixa dentro da boca dele. Eu gosto muito desse freio porque ele flexiona muito bem a nuca do meu cavalo, principalmente nessa fase, porque ele tem uma articulação individual e também porque ele tem essa articulação no meio da embocadura. Isso facilita com que eu peça a nuca e o meu cavalo não apresente nenhuma resistência. Quando você começa a trabalhar o focinho do seu potro, depois de 60, 90 dias, você vai encontrar alguma resistência dele. A mesma coisa você vai encontrar quando você começar a trabalhar na boca. Depois de 30, 40 dias utilizando bridão agulha, bridão de argola liso e bridão em D, você vai sentir que o potro começa a pesar um pouco. E está na hora de você entrar nos arreios de correção. Agora eu vou mostrar para vocês qual é o meu primeiro arreio de correção. Esse é o meu primeiro arreio de correção, um bridão torcido de argola. Eu utilizo ele na hora que o potro começa a ficar um pouco mais pesado de frente. Esse é um bridão em D, torcido fino. Eu só vou utilizá-lo num caso muito extremo, onde o bridão torcido não consiga corrigir o meu potro. Esse é um bridão de correção com quinas na base da embocadura. Eu gosto de utilizar eles quando eu preciso apresentar um potro e corrigir ao mesmo tempo. Esse é um bridão de argolas pesadas. Geralmente eu utilizo ele nos potros que começam a balançar a cabeça nas primeiras paradas. Esse é um bridão que eu também utilizo em alguns animais que balançam a cabeça. Por ele ter esse salivador, eles facilitam que o cavalo receba a pressão sem se incomodar com o fechamento do bridão no céu da boca. No meu sistema de treinamento, eu só utilizo os arreios de correção no máximo 5 dias. Por quê? Se eu passar mais de 5 dias, o meu cavalo começa a apresentar resistências para os arreios de correção e eu não quero isso. Após meu potro estar flexionado e ter passado pela fase de correção, eu começo a entrar na fase de freios. Esse é um freio bridão, é o primeiro freio que eu utilizo nos meus potros, imitando a embocadura de um bridão, mas com a perna de freio. E assim, por ele ter essa embocadura de bridão, eu ainda posso utilizar com martingale. Esse é um freio que pode ser chamado de Billy Allen ou um freio semi-articulado. Eu gosto de utilizar ele depois do freio bridão porque ele tem uma articulação, mas ela não é completa. Isso faz com que meu cavalo já comece a identificar que vai vir alguma coisa mais fixa dentro da boca dele. Eu gosto muito desse freio porque ele flexiona muito bem a nuca do meu cavalo, principalmente nessa fase, porque ele tem uma articulação individual e também porque ele tem essa articulação
no meio da embocadura. Isso facilita com que eu peça a nuca e o meu cavalo não apresente nenhuma resistência. Após que eu utilizo os meus freios para flexionar melhor a nuca nessa fase do meu potro, ele começa a apresentar alguma resistência, que é baixar a cabeça, às vezes um pouco demais. E aí eu posso utilizar os levantadores. Eu vou mostrar para vocês vários tipos de levantadores. Depende muito de que nível seu cavalo baixa a linha de pescoço, ou baixa muito a nuca, ou tira você do assento da sela na hora de um esbarro, que você deve utilizar cada levantador. Nessa fase dos levantadores, eu gosto de ter sempre várias opções. No caso aqui, eu vou mostrar o levantador espanhol. O levantador espanhol, ele tem 3 pontos de ação. Esse primeiro, que é um ponto mais leve de levantamento. O segundo é um pouco mais intermediário. E o terceiro é um pouco mais severo. Aqui a gente tem um levantador português, ou também chamado de neco. Ele também tem 3 pontos de levantamento. O primeiro um pouco mais leve, o segundo seria o intermediário e o terceiro um pouco mais severo também. Esses são levantadores que você pode, trotando e a um galope cadenciado, levantar também a linha de pescoço do seu cavalo. Aqui nós temos o gag beat, que é o levantador mais conhecido no meio do cavalo. Eu utilizo esse levantador muito poucos animais que eu já peguei e eu precisei utilizar o gag beat. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente tem que ter um certo cuidado que o gag beat, nessa ação que ele tem de levantar a cabeça do cavalo, arregaçando ele a qualquer custo, ele engana um pouco a gente, fazendo com que a gente pense que esse gag beat está flexionando a nuca do meu cavalo. Eu não gosto de flexionar a nuca de cavalo com gag beat, mas sim utilizo o gag beat para levantar. No caso de você utilizar os levantadores, saiba que eles são arreios de correção. Então eu também só indico você utilizar eles no máximo 5 dias. Depois que você já levantou a linha de pescoço e já conseguiu manter esse cavalo na altura desejada, você deve se encaminhar para os freios fixos. Esse é um freio Billy Allen, que é o primeiro freio fixo que eu coloco no meu potro. Ele, se você puxar as 2 rédeas juntos, ele se torna um freio fixo. Mas se o potro sentir essa parada na hora que você puxa as 2 rédeas juntos, você pode lançar a mão dessa articulação individual, tá? Então é um freio que você pode trabalhar individualmente, perna por perna, e destravar seu potro, principalmente nesse momento onde ele travar após uma parada. Esse seria o meu primeiro arreio fixo, com bocado fixo. Eu gosto de utilizar nos meus potros um bocado com um portal baixo no começo. Eu vou do baixo para o médio articulado, para só assim depois, se eu precisar, utilizar um bocado alto. Esse é um freio com bocado médio. Eu gosto muito de utilizar esse freio para ensinar meus potros a galopar bem. Esse é um freio que eu gosto muito de utilizar nos meus potros, principalmente após um bocado fixo, aonde o potro, em alguma manobra, principalmente após um esbarro, ele pode sentir a parada e não querer recuar, travar no recuo. E aí eu lanço mão desse freio, que é um freio com bocado médio, com articulação individual, e assim me ajuda a destravar a paleta desse potro, usando a articulação individual. Esse é um freio de correção, também chamado de correction beat. Ele eu considero como um dos mais importantes no meu sistema de treinamento, porque eu posso utilizá-lo com martingale, com draw reins ou até com rédea alemã. Tudo por causa dessa articulação que ele tem no bocado e também pela folga que ele tem dentro da perna. Essa folga me permite utilizar martingale ou draw reins. Isso é muito importante, você utilizar uma ajuda, que é o martingale ou um draw reins, num freio com bocado. Eu falei para vocês que todos os arreios de correção eu só utilizo no máximo 5 dias, com exceção desse freio aqui.
Esse freio é um dos freios que quando eu entrego um cavalo, ele vai junto com o cavalo. É um freio que você pode utilizá-lo 1 ou 2 vezes por semana para dar uma correção no seu cavalo, tanto caminhando, durante essa caminhada você vai corrigindo várias manobras e até levá-lo na pista e fazer uma trilhagem com o boi utilizando esse freio. Esse é o freio mais importante no meu sistema de treinamento, que eu utilizo para corrigir todos os tipos de problema. Esse é um freio com um bocado médio, sem quina, tá? Eu gosto de utilizá-lo principalmente naqueles cavalos que tem um chanfro um pouco mais largo. Esse é um freio com bocado alto. Eu gosto de utilizar naqueles cavalos que precisam também de uma abertura maior no bocado, cavalos com um chanfro um pouco mais largo, mas que também precisam colocar um pouco melhor a nuca. E aí, com um bocado um pouco mais alto, eu posso sim solicitar melhor a nuca desse cavalo. Esse é um freio Bob Loomis. É um freio que tem uma curvatura anatômica que encaixa no céu da boca do cavalo, mas ele também tem uma quina na base da embocadura. Isso também serve para aqueles cavalos que gostam de abaixar um pouco a cabeça no finalzinho da parada, querendo carregar um pouco a rédea, querendo baixar demais a linha de pescoço. E essa quina traz um pouco essa cabeça e esse pescoço na posição correta e faz o cavalo entrar no esbarro um pouco melhor. Esse é um freio de correção, que você pode utilizar ele nesse momento sem martingale, ou quando está sendo solicitado exercícios mais complexos. Esse é um freio Las Cruzas, um freio com bocado alto, com uma abertura estreita, que tem uma quina na base do bocado e uma quina em cima do bocado. Esse é um freio um pouco severo. Eu indico esse freio justamente para aqueles animais que têm uma morfologia de chanfro, uma morfologia de cabeça um pouco mais fina, um pouco mais estreita, com que ele possa distribuir o peso todo dessa embocadura no chanfro do animal, que você possa acionar a nuca de uma forma harmoniosa. Esse é um Las Cruzas fechado. Eu geralmente utilizo ele fechado, impedindo que a língua entre dentro da abertura da embocadura, geralmente para aqueles cavalos que começam a balançar a cabeça por causa da altura do bocado. E também 2 salivadores de cobre para desestressar um pouco, mesmo que o bocado ainda seja de ferro e tenha filetes de cobre também dentro do ferro. Isso tudo para desestressar o cavalo, deixar ele mais relaxado e salivar um pouco mais. Esse é um freio com dupla articulação. É um freio que a gente pode utilizar naquele animal que está travando em alguma manobra, principalmente no recuo, que você pode destravar ele acionando as 2 articulações, a da base da embocadura, no meio do bocado, e a de cima. É um freio muito importante no momento de uma correção para aqueles cavalos que estão se estressando ou que imprimem exercícios mais complexos. Aqui a gente tem um Hekmore mecânico, tá? Ele pode ser utilizado também para aqueles animais que estão trabalhando muito de boca e por algum momento você queira trabalhar um pouco no focinho, ele é bastante indicado. Ou então para aquele animal que começa a balançar um pouco a cabeça, somente nas paradas ou numa manobra de rollback, alguma manobra exigida com um pouco mais de velocidade. O Hekmore ajuda a soltar um pouco essa frente e realmente mantém o cavalo bem alinhado no meio das 2 rédeas. Então eu gostaria de dizer também que o Hekmore também tem uma função de elevação. Dependendo do momento que você está trabalhando com ele, você pode também utilizar ele para uma função de elevação, como se fosse um levantador. Muito parecido com a função do breque cara mole também, que tem a mesma focinheira em movimentação, levantando um pouco a frente do cavalo também em algum momento que você precisar. Então, depois que eu coloco vários tipos de freio no meu potro, pedindo os exercícios, cobrando dele, corrigindo, aí então eu começo a pensar no arreio definitivo. Para isso eu coloco um side pull mais ou menos 1 semana, para eu poder equilibrar o focinho do meu cavalo. E aí eu vou montar o arreio definitivo. Aqui eu tenho um cabeção liso
que eu começo a colocar nos meus potros. Geralmente os potros, na hora de montar o arreio definitivo, eu utilizo esse cabeção liso aqui. Ele pode ser dessa espessura ou um pouco mais grosso. Vai depender um pouco da morfologia do chanfro do meu cavalo. Esse é um freio que eu utilizo primeiro nos meus potros, junto com o cabeção. Eu monto ele conjugado. Esse é um freio cearense. Ela tem essa perna que mantém uma posição de cabeça muito boa num potro novo. Ele precisa ficar bem liberado, bem solto, e esse freio me dá essa oportunidade. Ele pode ser fechado com o salivador ou pode ser aberto. Fica a critério de quem montar o arreio conjugado. Aqui já tem um freio com a perna um pouco mais reta, ela vem curvar do meio da perna para o fim, um bocado um pouco mais alto, mas na base do bocado ela tem um salivador, tá? Ele pode ser aberto. Se o meu potro começar a balançar ou se incomodar com essa abertura do bocado, eu posso fechar ele aqui com o salivador ou com uma linha também. Eu utilizo geralmente esse freio depois do freio cearense, também montado com o cabeção, conjugado. E aí eu vou escolhendo o arreio definitivo. Geralmente nos potros novos, a gente começa a alinhar os bois dentro da pista e não exige muito deles. Para um animal que não precisa de muita exigência, você pode utilizar esse freio. Esse aqui é um freio que eu gosto também de utilizá-lo muito. Essa curvatura dessa perna bem suave, essa base da embocadura um pouco mais grossa, facilita com que meu potro comece a gostar mais do freio. Isso num animal um pouco mais estressado, principalmente em linhagem de corrida, tá? É muito interessante você permitir que o seu cavalo comece a se adaptar melhor e gostar mais do freio. Se acontecer dele também começar a balançar, eu gosto de fechar o arreio aqui embaixo, obrigando a língua a ficar nessa posição, sem entrar dentro da abertura do freio, do bocado, e aí, obrigando a língua a ficar nessa posição, fechado o arreio, você faz com que fique mais confortável dentro da boca do seu cavalo. Esse aqui é um freio com uma perna um pouco mais curta, somente para aqueles animais que passam do ponto do flexionamento de nuca. Algumas pessoas têm trabalhado alguns animais, e os cavalos têm baixado muito a linha do pescoço, flexionado muito a nuca, e isso tem dado trabalho na hora de você chegar na faixa com esse cavalo e ensinar ele a sair de perto do boi com mais velocidade. Eu gosto de ensinar os meus potros a abrir com mais velocidade, principalmente com um freio um pouco menor, dando a ele liberdade dentro das faixas. E também eu fecho o bocado, pode ser com esse salivador, fazendo com que a língua mais uma vez permaneça nessa posição para ficar confortável para ele. Esse também é um freio que eu gosto de utilizá-lo muito nos potros novos. É um freio que não tem uma ação de perna direta, ela tem uma ação um pouco atrasada na perna. Isso facilita com que o potro não se assuste com a sua pegada na embocadura. Outra coisa que ele ajuda também, no caso de algum animal que tem uma morfologia de cabeça um pouco mais delicada, um pouco mais fina, e distribuindo o peso do arreio no céu da boca todo do seu potro, vai ser muito mais fácil dele se adaptar para ele. Esse aqui é um freio que eu também utilizo muito na fase que os potros também estão dentro da pista, começando a correr um boi mais ligeiro, tá? E eu preciso de um pouco mais de responsabilidade desse meu cavalo. Também utilizado com os dois salivadores, também para ajudar o cavalo a relaxar. E aqui no meio, se você não tiver nenhum salivador, você pode utilizar essa linha também, fazendo com que a língua do seu potro, nesse momento, não entre no meio da abertura da embocadura. Esse é um freio muito bom, é um freio que você pode utilizar até para sair alguma vaquejada no começo da vida de competição desse seu potro. Esse aqui é um freio travado, com essa trava fixa
na perna do freio. É um freio que deixa seu cavalo com pouco espaço para ele balançar a cabeça. E com isso você vai manter ele mais alinhado. É um freio que estabiliza muito o cavalo. Ele tem um bocado de colher fechado, tá? É geralmente um freio para cavalos que tiveram algum problema durante o decorrer do seu treinamento, que por algum motivo perderam a posição e você quer colocar de novo, retomar a posição e não deixar mais ele balançar a cabeça, tá? Isso é um freio muito importante. Agora tem que saber usar ele da forma correta. Se você coloca no seu cavalo e você identifica que seu cavalo diminuiu o balançado, ficou mais no meio das rédeas, no meio das suas pernas, mas por causa da perna muito grande, ele está dando alguma dificuldade para sair de perto do boi ou para ter mais agilidade lateralmente, você pode tanto diminuir a perna, como também ir para um freio que não seja travado. Nós temos aqui a professora. Eu gosto de chamar de breque. O breque cara dura, que seria um breque mais fixo, mais duro. O breque cara mole, que tem uma articulação apenas na focinheira ou no cabeção. E aqui o breque mamulengo. Todos esses arreios, eles liberam mais o cavalo, deixam o cavalo mais liberado, principalmente dentro das faixas. É um arreio que dá uma certa liberdade ao cavalo. Eu não indicaria isso para um potro, e sim para um cavalo que já precisa de um pouco mais de liberdade dentro das faixas. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o uso de todos os equipamentos. Qualquer equipamento, tanto faz ser de boca ou de focinho, que as pessoas tenham muita responsabilidade ao usar eles. Não é o breque, ou a professora, ou o cara mole, ou o cara dura que machuca o cavalo. Quem machuca o cavalo é a mão do cavaleiro. Então, quem quiser utilizar qualquer arreio desse de focinho, saiba que toda a sua pressão está indo em um só lugar. Então você precisa ter muito cuidado no peso da sua mão. Por isso que eu ainda defendo muito, principalmente nos animais jovens, o arreio conjugado. Um arreio onde você coloca uma pressão no focinho e uma pressão na boca, dividindo essa pressão. Mas se assim você precisar, em algum momento, libertar mais seu cavalo, liberar mais seu cavalo dentro da faixa, você pode utilizar, sim, alguma opção dessas aqui. No caso do cara mole, ele também tem uma função muito parecida com o Reckmore, que é elevar um pouco a cabeça do cavalo, simplesmente por essa articulação que ele tem no cabeção. Então ele deixa o cavalo um pouco mais liberado e levantando um pouco mais esse cavalo. Eu gostaria de chamar a atenção para um arreio que é conhecido no meio da vaquejada, é conhecido no mundo inteiro do cavalo, como um arreio de correção severa. É um arreio onde você corrige com muita severidade o focinho e a boca de um animal. Esse não é um arreio de doma. Esse arreio não pode ser utilizado em hipótese nenhuma para potros ou cavalos que tenham muita sensibilidade de focinho, porque ele é muito severo. Então eu chamo a atenção de todos vocês, não utilizem esse arreio para domar. Utilize esse arreio apenas para corrigir um cavalo. Dependendo do caso, usar apenas uma vez por semana. Não é todo cavalo que precisa passar por ele.
Eu espero que essas informações possam ajudar você a colocar melhor um arreio definitivo no seu cavalo, começando da doma, no focinho com side pull, indo para a boca, terminando ele de boca, voltando para o focinho, equilibrando esse cavalo num arreio conjugado, dividindo o peso do arreio entre boca e focinho. Depois você deve analisar muito bem seu cavalo, não colocar um freio nele e ir direto para a pista. Coloque um freio, passe uma semana, vá caminhar, faça um exterior e assim analise mais, perca mais tempo analisando seu cavalo, estudando seu cavalo. Só assim nós vamos ter animais muito mais fáceis de condução e com os freios definitivos para o resto da vida. Para manter esse freio definitivo, eu gosto muito de trabalhar 4 arreios por semana. Um arreio de focinho, um bridão para caminhadas, para um exterior, um freio de correção e o freio definitivo conjugado apenas para passar seu cavalo na pista e também pode galopar ele, pode caminhar, mas você ter 4 arreios, por quê? Para fazer com que seu cavalo não se defenda para nenhum deles. Mantenha seu cavalo preparado para o arreio definitivo. O que eu quero dizer é que se você utilizar 3, 4 arreios durante a semana no seu sistema de treinamento, seu cavalo vai receber muito melhor o arreio definitivo dele. Só assim você vai ter um arreio que você pode utilizar para o resto da vida do seu cavalo. Na hora que eu vou montar o arreio definitivo para um cavalo, eu analiso toda a estrutura de boca, toda a morfologia da mandíbula e tento encaixar um arreio que sirva muito bem para colocar o animal na posição que eu quero, mas que mantenha ele confortável.